Salve, estudantes que estão aqui ligados no canal Estudica. Aqui quem fala é o Antônio. E hoje a gente vai ter nossa primeira aula de Química falando sobre o átomo. Desde sua descoberta, nesse caso, e assim, os modelos que definiriam, que definem, entre aspas, porque não é certo, como é um átomo. Para começar, o que seria um átomo? Átomo, no seu conceito original, vem do grego átomos, que significa não pode ser cortada. Certo, mas não vem de uma palavra chamada átomos. Ela vem da junção de duas palavras, que é a, negação, e tomos, que significa cortar, cortado. Embora a gente hoje em dia saiba que o átomo pode ser dividido, seu conceito assim de átomo como menor partícula da matéria, ele meio que continua. Então, se alguém chegar para você e perguntar o que é o átomo? Átomo é a partícula fundamental da matéria. Diga aí. Aí depois agora vem a gente com as ideias iniciais. Leucipo de Mileto e seu discípulo Demócrito de Abdera, por volta de 460 a.C., eles desenvolveram as ideias iniciais sobre o que viria a ser o átomo. O átomo, para os mesmos, seria a menor partícula da matéria e formaria tudo, junto com o vazio, porque segundo eles dois, o átomo e o vazio formavam a matéria. E esse átomo seria formado pelos quatro elementos da natureza: fogo, água, terra e ar. O que a proporção de cada elemento nesse átomo daria propriedades diferentes através da quantidade que tem de cada um. Por exemplo, a madeira ela vai possuir mais terra. Por quê? Porque ela é mais rígida. Já o papel ele vai possuir mais fogo. Por quê? Porque ele é seco e maleável. Porém, com as leis ponderais, Dalton pôde finalmente teorizar, baseado no aspecto científico, nesse caso a física, como seria esse átomo, dizendo que o mesmo é uma esfera maciça, sem carga, indivisível, já como Leucipo e Demócrito tinham dito. Só que daí surge a eletricidade. Com a eletricidade, o modelo de Dalton ele vai ficar obsoleto, ou seja, vai se tornar ultrapassado, porque com a descoberta da eletricidade vai descobrir, na natureza tudo tem carga, mesmo que seja neutra, mas é uma carga. Então, Thomson, que era um cientista daquela época, ele começou a estudar o átomo novamente, né? Com vários experimentos. E esses experimentos ele fazia utilizando os tubos de raios catódicos. Como são esses? Eles são, sabe, lanternas não, lâmpadas daquelas grandes, compridas, lâmpadas fluorescentes. Pronto. Aquilo ali é um tubo de raio catódico. Só que ele utilizava um transparente em vez de utilizar um fosco branco. Então o que é que ele fazia? Ele realizava uma DDP, ou seja, um diferencial de potência. E com esse DDP, ele gerava luz. E com isso ele fez 3 experimentos. O primeiro experimento foi no qual ele colocou um objeto, uma cruz, se não me engano, e realizou o DDP e viu que a luz, ao se chocar com o objeto, gerava sombra. Com isso, ele conseguiu concluir que aquilo que estava sendo bombardeado ali seguir trajetória retilínea. Ou seja, não vai seguir torto, em ondas, não. Vai seguir trajetória retilínea. Depois do segundo experimento de Thomson, perdão. E o que é que ele fez nesse experimento? Ele colocou um catavento lá dentro e realmente, novamente, né, ele realizou essa DDP. E ele percebeu que quando o raio batia, o catavento começava a girar. Devagar, mas começava a girar. E com isso ele concluiu que aquilo que estava sendo bombardeado ali nada mais tinha do que massa. E por último, ele colocou 2 placas, uma de polo positivo e uma de polo negativo, e realizou novamente esse DDP. E o que é que aconteceu com esse DDP? Esse DDP conseguiu revelar que, ao liberar a luz, um feixe de luz seguia para a placa de polo positivo. E como a gente sabe que cargas opostas se atraem, ele descobriu que isso que estava sendo bombardeado tinha carga negativa. Ou seja, ele descobriu o elétron. Então, com isso, ele concluiu que o átomo seria como um pudim de passas. E como é esse pudim de passas? Era uma esfera homogênea, podia já ser maleável, e ela era incrustada de cargas negativas de maneira homogênea, porém aleatória. Ok? Só que daí, para nossa alegria, surge um negócio chamado radioatividade. E aí,
o cientista Ernest Rutherford, nesse caso o físico Ernest Rutherford, ele ficou assim, não entendia como é que funcionava esse modelo atômico. Ele achava que tinha alguma coisa errada. Então, ele começa a realizar experimentos envolvendo plutônio e lâminas de ouro. E no qual ele fazia o quê? Ele colocava o plutônio dentro de uma caixa de chumbo com um pequeno orifício, uma mureta na frente, uma mureta não, um murinho de chumbo na frente com um pequeno orifício também. E à frente desse muracinho, a distância de mais ou menos um palmo, ele colocava uma pequena lamínula de ouro. E ao redor dessa lamínula de ouro a gente tem uma chapa fotossensível feita de potássio. O que é que ele percebia? Ele ficava lá bombardeando e via que sempre dava o mesmo resultado, que quase não sofria desvio nenhum. Porém, depois do seu bombardeamento de número 10.000, ele conseguiu finalmente perceber que ele sofreu desse desvio. Mas calma. Se segundo Thomson, o átomo é uma esfera que tem cargas encostadas, por que ele sofreu esses desvios, já que todos são iguais? Então foi aí que ele sugeriu que o átomo seria dividido em duas partes: a eletrosfera, que tem carga negativa, e o núcleo, que tem carga positiva. Esse núcleo era relativamente pequeno em relação ao tamanho do átomo. A eletrosfera, é bom ressaltar que ela é vazio com elétrons. Ela é vazio puro, tá lá o átomozinho e os elétrons. E isso daí meio que provou a ideia que Leucipo e Demócrito tinha dito no começo. O que é que essa ideia dizia? Que tudo era formado de átomos e vazio. Só que nesse caso esses átomos seriam o núcleo e o resto seria o vazio. Mas, como nem tudo é alegria, palmas pra gente, física quântica surge. E com isso o físico Niels Bohr tentava, né, se adequar às novas regras da física quântica com esse modelo que foi desenvolvido pelo próprio Rutherford. E com isso, ele queria provar que o erro fundamental do modelo de Rutherford pela física quântica não era um erro, era na verdade uma coisa mal calculada. Então ele foi provado depois com cálculos. Mas você falou que existe um erro. Que erro é esse? Segundo a física quântica, se o elétron ficasse rodando na orbital, ele iria perder energia e iria entrar em colisão com o núcleo, gerando assim luz. E se ele ficasse parado, aos poucos ele ia ser atraído pelo núcleo, ia colidir, gerar luz de novo. E como foi que ele conseguiu resolver esse problema? Ele falou, velho, a eletrosfera ela é dividida em camadas. E cada camada ela vai ter uma energia pré-definida. Não vai perder nem vai ganhar energia. Mas também, além disso, que ele propôs, ele também propôs que os elétrons poderiam passar para outras camadas, de uma camada inferior para uma camada exterior e no exterior para interior. E como isso é chamado? É chamado de salto quântico. O salto quântico ele só pode ocorrer se o elétron receber uma energia quantizada, chamada de quark ou quantum. O mesmo vai realizar um salto e depois vai voltar. E quando ele volta, ele libera essa energia quantizada que ele recebeu tanto na forma de quarks ou quantum, como também pode liberar na forma de fótons, ou seja, luz. Uma dica: se em qualquer questão em relação a modelos atômicos perguntar alguma coisa sobre luz, saiba que é bom. Falou de luz, bom, acabou. Não vem nem ter nem outra ideia. É luz, é bom, acabou. Só que este modelo estava tudo adequado, mas daí surge um negócio chamado espectroscopia. E aqui eu não vou nem realmente assim colocar um texto explicando, porque esse modelo orbital ele foi desenvolvido por 5 cientistas. Tipo, a ideia de todos os 5 juntos formam esse modelo, que é chamado de modelo orbital. E o que é que tem nesse modelo? Esse modelo orbital, ele diz que toda camada é dividida em subníveis, que o elétron nem sempre é uma partícula, pode ser uma partícula ou uma onda. Surge o indício, a ideia do que seria o orbital, o princípio da incerteza e os nêutrons. E tudo isso surge por causa de uma maldita fucking espectroscopia. Summerfield, ao realizar uma espectroscopia, ele percebeu que os elementos, quando a gente realizava essa espectroscopia, desculpa a repetição, eles apresentavam cor numa chapa fotossensível.
E ele foi analisar que ele não conseguia diferenciar essas cores. Tipo, você não sabe dizer onde é que, por exemplo, no arco-íris começa o vermelho e termina. Mas as cores são juntas. Então, o que é que ele pensou? Peraí, se cada elétron ele tem essa camada, e essa camada ela tem uma faixa contínua, então não vai ser uma camada definida. Vai ser uma camada formada por subníveis, ou seja, entrelinhas, meio que espaços. E que esses subníveis juntos formavam a nossa camada. Aí vem De Broglie, que disse assim, que fazendo contas, cálculos e analisando os modelo antigo, ele simplesmente falou: pô, o elétron não é só uma partícula. O elétron também, por incrível que pareça, é uma onda. Eu não posso dizer se o elétron vai ser uma onda ou se ele vai ser uma partícula. Então, ele determina, ele cria o princípio da dualidade do elétron. Daí, vem Schrödinger, pra falar a verdade, desculpa. E o que é que Schrödinger falava? Schrödinger dizia que existia uma zona de maior probabilidade de se encontrar o elétron de maior energia. E essa zona é chamada de orbital. Agora, preste atenção, porque não é onde eu vou encontrar o elétron, e sim de maior probabilidade da qual eu vou encontrar o elétron. Até aí tudo bem. Aí vem Heisenberg, que através das diferenciais, equações diferenciais, ele determina o princípio da certeza. O que é que esse princípio da certeza diz? Eu não posso dizer exatamente onde o elétron está, porque a velocidade dele é tão grande, muito rápida, como também eu não sei decorar, assim, dizer qual é o sentido que ele está rodando. E por último vem Chadwick, que vem com a descoberta do nêutron, que já foi comprovada no modelo de Bohr, porém ele fez o teste assim realmente e falou: os nêutrons existem. Ok? Basicamente é isso daí que a gente vai aprender sobre átomo e modelos atômicos, de maneira assim bem resumida, porque depois vai ter um aprofundamento em relação às partículas subatômicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei. E é só isso. Falou!